Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário em que você está assistindo esse vídeo, mas eu desejo a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e da sua família. Espero que vocês estejam bem. Uma enorme satisfação estarmos em mais uma aula, a aula 5 já, hein? Está passando rápido, o assunto rende, é um assunto que desperta interesse e eu tenho aprendido muito também, porque um dos privilégios, né, da gente poder ministrar essas aulas é que a gente acaba visitando, né, as escrituras, analisando com mais calma, consultando alguns irmãos mais experientes, e a gente acaba amadurecendo também, alimentando o espírito, né, com as boas novas do Senhor. E gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar esse momento que nós vamos ter. Senhor Santíssimo Deus, Pai querido, santo, maravilhoso, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, demonstrados a cada segundo da nossa existência. Queremos agradecer por mais essa oportunidade que temos de estudar, de aprender um pouco mais daquilo que é a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Que possamos, nesse momento, abrir os nossos corações e as nossas mentes, e que a sua palavra e o seu Santo Espírito possa direcionar, Pai, todas as coisas. Nos utilize como instrumentos da sua obra, e nós reconhecemos aqui, Pai, o seu poder e a sua soberania em nossas vidas. Abençoe a cada irmão, irmã, a cada participante desse curso. Muito obrigado por mais esse dia, e é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Então, iremos para a aula 5, né? Estamos na aula 5. Na aula anterior, né, na aula 4, nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito e também do crescimento espiritual, né? De como devemos alimentar o Espírito Santo, da nossa luta diária contra o pecado, né, contra a carne, e da busca pela perfeição, visando sempre os exemplos deixados por Cristo. Hoje, se assim Deus permitir, né, iremos tratar sobre os capítulos 10 e 11. São dois capítulos aí um tanto quanto polêmicos, que já mencionamos em outras aulas. Então, o material também ele busca revisar algumas questões que às vezes ficam dúvidas, que muitas vezes é bom a gente ler, reler, debater, né, falar um pouco mais sobre. Então, os dois capítulos de hoje nós já mencionamos em aulas anteriores e provavelmente, né, com certeza, até o fim desse curso nós falaremos um pouco mais ainda. Restam aí essa, né, aula 5, iremos até a aula 8. Então, sem me prolongar um pouco mais aqui na introdução, hoje falaremos sobre o capítulo 10, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, né, e a manifestação do seu poder. E no capítulo 11, o que seria o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, então. Iniciando aqui o capítulo 10, o dia de Pentecostes. O que vem a ser o dia de Pentecostes? Era uma festa realizada 50 dias após a festa da Páscoa. No Velho Testamento era conhecida como a Festa das Semanas. Acontecia após 7 semanas, mais um dia após a Páscoa, quando era comemorada pelos judeus. E lá em Levítico 23, dos versículos 15 ao 21, nos dá essa referência. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Foi
aquele, né, esse Pentecoste que nós estamos tratando, relatado lá em Atos, foi um Pentecostes especial. Havia ali em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Em Atos 2:5, nos fala isso, né? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa que Jesus prometera a eles. Vejamos então estas passagens. Aguardando na cidade para quê? Lucas 24, 44 a 49, para serem revestidos de poder. Quando aconteceria isso? Atos 1, do 1 ao 5, relata isso para a gente, aconteceria em breve. E o que esses apóstolos seriam com isso? Seriam testemunhas de Jesus em todo o mundo. E foi o último momento de Jesus aqui na Terra. Vejamos Marcos, eu vou ler aqui para a gente, Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Apareceu aos 11. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Opa, então aqui a gente tem uma passagem, né, onde muitos podem falar, poxa, mas aqui está falando que todos que crerem, aqui ó, no versículo 17, né, de Marcos 16, esses sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios. Aqui, pessoal, queridos alunos e alunas, sinais aqui de forma temporal, que isso estava sendo divulgado. Então, mais uma vez, era uma promessa para aquele tempo, para o primeiro século. O Novo Testamento estava sendo construído. Se ainda serve para nós hoje, né, se nós fizermos aqui uma suposição que isso serve para a gente, então, quem creu, né, só pelo fato de crer ali, como a palavra diz, nós teremos todos esses atributos, vamos dizer assim. Então, se nós estivéssemos aqui na aula presencial, eu traria ali um veneno, e aí todos poderiam tomar e não teria problema nenhum, ou coisas desse tipo, o que não é verdade. Nós vamos ver no decorrer dessa aula, né, com maior riqueza de detalhes, como eu mencionei em outras aulas também, e também já mencionamos em outras, que foi de uma forma temporal. Vejam, era um tempo onde Jesus estava sendo ainda divulgado, o Novo Testamento estava sendo construído, isso que nós temos hoje pronto, estava sendo construído, e haviam muitos enganadores, né? Muitos deuses, falsos deuses, e assim por diante, e havia, né, dentro do plano de Deus, essa necessidade, para que naquele tempo esses poderes acompanhassem os apóstolos e aqueles em que os apóstolos impusessem as mãos. Vamos adiante aqui. E antes era necessário escolher o substituto de Judas Iscariotes.
E eu separei uma passagem aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, né? Aqui em Atos 8:18, ainda falando sobre esses poderes, né? Aquele episódio onde Simão, o Simão Mago, né? O Simão que fazia lá as suas feitiçarias e tudo mais, o Simão Feiticeiro, ele questiona ali Pedro, né? Se ele poderia comprar aquele poder de passar, né? Esse poder adiante, enfim, participar desse ministério. Porque ele, Atos 8:18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, então veja como que esse poder era dado. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Aqui só para a gente fazer também esse link, essa referência, né, de como isso funcionava. Então, ainda falando sobre essa passagem, né, a pregação de Pedro, temos ali os versículos do 14 ao 36. Ali Pedro, ele faz a explicação do fato, né, daquele poder das línguas, em que os apóstolos começaram a falar nas línguas nativas de cada um ali, para que todos entendessem a pregação. Então, em Atos 2:11, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos 2:12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, houve ali a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo ficou disponível, né? Ele desceu e ficou disponível a todos naquele momento. E sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam fazendo a pregação, houve essa manifestação em que eles, pelo poder de Deus, começaram a falar em línguas. Em quais línguas? Na língua nativa de cada um que se fazia presente ali. Então a palavra é bem clara conosco, onde traz essa manifestação do Espírito Santo. Era necessário que todos entendessem a pregação. Então, ali eles falaram, eles tiveram o poder de conseguir transmitir essa palavra, essa pregação a todos na sua língua nativa. E aí, Pedro, né, ele faz a explicação do fato. Nos versículos, ele faz no 14 e 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, aqui nós já estamos na explicação da profecia de Joel, nos versículos 16 e 21. E esta é a profecia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui o evangelho da salvação, os versículos 22 ao 36. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram,
pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aqui o plano de salvação, falado nos versículos 37 ao 41, que nós vamos ver, que você pode acompanhando aí na sua casa também toda essa leitura. O que Deus ordena ao homem, arrependimento e o batismo, é o meio para obter perdão e o Espírito Santo. Vamos em frente. A promessa é para todos. Falando um pouco mais agora da descida do Espírito Santo de Atos 2. Aconteceu enquanto estavam reunidos. Foi numa casa onde de fato aconteceu. Um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo. Então, não são línguas de fogo, mas como é algo para que traga mais próximo do nosso entendimento, houve aqui essa explicação, né? Como se fossem línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E uma observação importante, não foi necessário busca ou apelos para receber o Espírito. Então era uma promessa, estava se cumprindo o plano de Deus ali. Então não houve, olha, nós vamos nos reunir, vamos orar assim, 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 vamos para tal local e vamos clamar para que isto aconteça. Não, independente de qualquer esforço humano naquele momento, era uma promessa e aquilo iria se cumprir naqueles moldes em que se cumpria. Eram milhares de ouvintes judeus. Havia perplexidade e admiração. E aqui, mais uma vez, era entendido o que se dizia na língua materna de cada um. E aí o propósito, né, dessa manifestação, o propósito desse falar em línguas, não era meramente línguas desconhecidas, mas era língua conhecida por cada um, né? Então, algumas nações representadas, Egito, Arábia, Roma, houve várias reações dos ouvintes. E aqui vou ler Atos 2, do 11 ao 13. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E aí cada um teve o seu entendimento daquele momento, né? A sua impressão daquele momento, né? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam que estavam bêbados, que tinham bebido vinho demais. Não existe o batismo do Espírito Santo como muitos hoje em dia dizem. Não é o Espírito Santo quem batiza, e sim, foi Jesus quem batizou uma única vez há quase 2000 anos atrás, cumprindo sua promessa feita aos apóstolos. Batizou para o Espírito Santo habitar nos cristãos. Eu vou ler aqui as passagens de referência, ok? Habitar nos cristãos, Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Interceder por nossas orações, Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Santificar os salvos, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Conceder as qualidades divinas, aquelas que devemos buscar, né? A aula que nós tivemos, a aula anterior. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Garantir salvação. Efésios 1, 13 ao 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E aqui nós entramos no próximo capítulo. E que ele dá continuidade ao capítulo anterior. Então, não estamos mudando de tema, ainda estamos falando sobre praticamente o mesmo assunto. O que é o batismo com o Espírito Santo? Há uma grande confusão em relação ao batismo do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Tudo não passa de erro de interpretação e isso é perigoso, pois transmite-se uma ideia contrária ao que as Escrituras Sagradas revelam. E transmitir algo que a Bíblia não diz pode resultar em condenação. Neste estudo, veremos o que é o batismo com o Espírito Santo. Não existe a doutrina batismo do Espírito Santo. Do significa que é algo feito pelo Espírito Santo. Com significa que é algo feito pelo Espírito Santo por outra pessoa. Essa outra pessoa é Jesus. Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo, Atos 1, do 1 ao 5. Hoje as pessoas nos perguntam, você acredita no batismo do Espírito Santo ou você foi batizado com o Espírito Santo? E geralmente essas perguntas são feitas por pessoas que acreditam que ainda hoje recebe o Espírito Santo de maneira especial e milagrosa. Em Atos 1 e 2, vimos que a promessa do batismo com o Espírito Santo foi cumprida nos dias dos apóstolos, naquela época, ou seja, ainda no primeiro século. O que vem a ser batismo com o Espírito Santo? João Batista falou da diferença entre o seu batismo e o de Jesus, lá em Mateus 3:11. O batismo de João Batista era para arrependimento. O batismo de Jesus era para receber o Espírito Santo. João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o que vem a ser o fogo? As línguas que desceram no dia de Pentecostes não tem relação com esse termo do fogo, tá? Porque a expressão é como línguas de fogo, e não que desceram línguas de fogo. Então não tem nenhuma relação nesse sentido. Agora, o que tem relação é o castigo final. Ali em Mateus 25, 46 e Apocalipse, nós temos algumas leituras aí para fazer como tarefa. Diante do que acabamos de ver e dentro do contexto das passagens bíblicas, quando o homem recebe o Espírito Santo, ele recebe o selo da sua salvação. Porém, quando a Bíblia fala em fogo no Novo Testamento, geralmente está falando de castigo. E aqui algumas referências, tá? Que fica para leitura. Nós vamos ver que quando fala de fogo, geralmente está associado a castigo, a condenação. Aqui só para vocês entenderem, né? A referência do contexto, eu vou ler aqui Mateus 3:10 para fazer uma reflexão, né? E para a gente entender melhor esse contexto aqui do fogo e tudo mais. Mateus 3, do 10 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, ouvinte, os arrependidos, batismo, Espírito Santo, e as metáforas, trigo e o celeiro. Ouvinte, não arrependidos, batismo, fogo, e as metáforas, palha, que é o inferno. Aqui apenas fazendo essa explicação. Quem é o ouvinte, a que tipo de batismo se refere, e as metáforas utilizadas, trigo, celeiro, palha, que é o inferno, essa palha com fogo será queimada, que nunca se apaga. E aí nós temos também o derramamento do Espírito Santo na casa do gentil Cornélio, lá em Atos 10, que nós já estudamos também. Pedro teve uma visão, pela visão e pelas instruções, ele foi para a casa de Cornélio, Deus mostrou que aceitou os gentios também. Na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava sobre Jesus, o Espírito veio de repente, como no dia de Pentecostes, e foi derramado sobre os gentios, e eles falaram em outras línguas. Cornélio e sua família foram batizados nas águas, em nome de Jesus. Atos 10 é uma manifestação do Espírito Santo de que os gentios são aceitos no reino de Deus. Então, houve ali, mais uma vez, né, a gente já falou um pouco sobre isso, se não me engano, na aula anterior, de Atos 10. De semelhante modo que foi em Atos 2, aqui em Atos 10, Pedro ainda estava um tanto quanto apreensivo e não aceitando essa questão dos gentios também fazerem parte da igreja. Ele ainda tinha essa questão de não se sentar à mesa com o gentio, e estava com todo esse preconceito ainda, né? Com todo esse coração fechado em relação a esse tema. E aí aconteceu essa manifestação, assim como lá em Atos 2, para que Pedro, então, chegasse nesse entendimento de que não, você não é melhor, os judeus não é melhor, agora a igreja, ela faz parte, ela é constituída também por todos, quer seja de qualquer nação, qualquer linhagem e assim por diante. Então, qual a diferença entre os dois batismos da Bíblia? Vamos lá, aqui esse slide ele é bem explicativo, ele nos traz assim bastante referência e faz esse paralelo, né? Qual a diferença entre os batismos da Bíblia? Falando do batismo com o Espírito Santo, foi uma promessa, ela se cumpriu, veio acompanhada com línguas, que foi essa manifestação, que foi esse poder do Espírito Santo que nós estávamos vendo, veio diretamente de Deus, não foi para perdoar pecados, e cessou há quase 2000 anos atrás. Cessou com a morte dos apóstolos e com a morte daqueles em que os apóstolos impuseram as mãos para passar esses poderes. E mais uma vez, dentro de um contexto, esse batismo com o Espírito Santo, ele foi temporal. Ele aconteceu porque era uma época em que o Novo Testamento estava sendo formado, Jesus estava sendo divulgado, não que hoje não seja mas divulgado, mas estava começando a ser conhecido entre as nações, e toda vez que a gente vê falando desses poderes, dessas manifestações de cura, de todos esses tipos de manifestações do poder do Espírito Santo, sempre era num contexto para testemunhar de Jesus, sempre era num contexto para que eles acreditassem, para que eles crescem. E hoje, nós não temos essa necessidade, porque nós já temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. Nós já temos o papel que aqueles apóstolos e que aqueles irmãos do primeiro século desempenharam. E hoje, pela fé,
né, e pelo o dom do Espírito Santo que está em nós, nos auxiliando, como eu mencionei na aula anterior, nós buscamos esse fruto do Espírito. E ele cessou, esse batismo com o Espírito Santo cessou com a morte dos apóstolos e daqueles em que os apóstolos impuseram as mãos. Agora falando sobre o batismo nas águas, que é importante para a gente hoje. É um mandamento, Atos 10, 48, não vem acompanhado com línguas, Atos 8, 37, tem ajuda humana, Atos 2, 38, eu vou ler aqui. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. É para obter o perdão dos pecados, essa leitura que acabamos de fazer também engloba isso, ainda está em vigor, disponível para nós hoje. Efésios 4, 5 ao 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos às conclusões. Em Atos 2, temos o relato da descida do Espírito Santo. O texto diz que foi cumprimento da profecia de Joel, que viria sobre toda a carne. Isso significa que o Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, foi derramado e está disponível para todos os homens. O Espírito foi derramado, mas para o homem receber esse Espírito, precisa crer que Jesus Cristo é o único Salvador, arrepender-se de seus pecados e ser batizado nas águas, para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi para os apóstolos, para revestimento de poder e para serem testemunha de Jesus em todo o mundo. Atos 10 foi uma manifestação do Espírito Santo, que nós estávamos vendo na casa de Cornélio, de que os gentios são aceitos no reino de Deus. Então, havia esse propósito naquele contexto. Muitas denominações têm surgido nos últimos 100 anos professando os dons miraculosos do Espírito Santo. Essas denominações alegaram ter havido um terceiro derramamento do Espírito Santo. Porém, necessário se faz ter um alicerce espiritual para se pisar e caminhar em segurança em direção ao Deus Altíssimo. Este alicerce deve ser a Bíblia, que mostra apenas esses dois derramamentos. E aqui um alerta para a gente, né? Que se encontra em Gálatas 1, 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Desta forma, podemos concluir que existe somente um batismo. Tal batismo é essencial para a salvação, pois é somente por meio dele que obtemos o perdão dos nossos pecados e o recebimento do Espírito Santo, o selo, né, de garantia da salvação, que nos torna povo exclusivo de Deus. Alguém aqui gostaria de receber o batismo bíblico? Por favor, se manifeste. A cada dia que amanhece, a misericórdia do Senhor se renovando. Nós estamos aqui buscando conhecer um pouco mais da palavra do nosso Deus.
de um tema que é tão delicado e que, infelizmente, tem trazido muitas divisões. Então, nós temos apenas um Deus, apenas um Cristo Jesus e apenas uma palavra aqui que está no Novo Testamento. E nós vemos aí inúmeras denominações. E muito por causa também, e não somente isso, né? Hoje se divide por qualquer motivo, acerca desse assunto. Então, as pessoas ficam muito obcecadas, fixam muito nessa questão dos poderes, mas eu vou buscar esse poder, eu vou ao monte buscar esse poder, eu vou orar, eu vou ser mais espiritual para buscar esse poder. Mas nós vemos que hoje não é o nosso objetivo. É claro que, e mais uma vez eu repito, hoje ainda acontecem milagres. O Senhor atua, o Senhor é presente, Ele pode curar, Ele pode restabelecer, Ele pode fazer maravilhas até o que não imaginamos. Então, quando qualquer um de nós que aceitamos Cristo Jesus, que já descemos na água do batismo, que cremos em Cristo, oramos por algum irmão, oramos por alguém e colocamos ali no altar do Senhor a vontade dele para que prevaleça sobre uma enfermidade, sobre qualquer adversidade, com certeza, se for da vontade do Senhor, ele vai restabelecer a saúde daquela pessoa. Ele vai fazer maravilhas em nossa vida. Mas não acontece da forma como foi dada aqueles apóstolos, da forma como foi dado naquele início de ministério, onde, mais uma vez repito, o Novo Testamento estava sendo construído, Cristo estava sendo divulgado ali nas suas primeiras horas, né, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, no primeiro século. Então, dentro da promessa e dentro do plano de Deus, havia a necessidade, sim, de que não somente Jesus, mas aqueles primeiros discípulos, tanto os apóstolos como aqueles que os apóstolos impuseram as mãos, manifestassem esses poderes para que Jesus Cristo fosse testemunhado e a palavra e o plano de Deus se cumprisse. E chegasse até nós hoje a palavra perfeita, o evangelho perfeito em nossas mãos, e pela fé nós vivemos, pela fé nós caminhamos, e esse Espírito Santo que hoje habita em nós é capaz de nos restaurar, e o grande milagre é a mudança de vida, é a conversão. O grande milagre é você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e caminhar de acordo com as Escrituras, que hoje, graças a Deus, nós temos completa ao nosso alcance. Agradeço a sua atenção até aqui, nos procure, alguns alunos têm nos procurado, e isso é maravilhoso, para tirar dúvidas. Com certeza é um tema que até mesmo eu consultei alguns irmãos, ou como que é melhor falar aqui, ali, que passagem a gente coloca. Então é um material que a gente tem construído, que a gente está construindo, obviamente, né? Deus já fez toda a parte praticamente com a palavra dele, e nós estamos apenas como facilitadores. Espero que tenha edificado, espero que tenha trazido novos conhecimentos, né? Que tenha iluminado aí alguns assuntos que você ainda tenha dúvida. Teremos outras aulas, esse assunto vai voltar, nós vamos debruçar sobre ele novamente, e qualquer coisa estamos à disposição. Deus abençoe e até a próxima.